Bom dia. Nesse tutorial, vamos falar sobre comissão. Tá? Vou explorar todo o módulo de comissão, todas as formas de comissões que o sistema trabalha. A primeira parte é configurar um vendedor. Tá? Então, eu já tenho nesse exemplo o vendedor Fábio, vindo aqui na aba de comissões. Ele já pertence a um grupo de comissão, né? E tem essa configuração aqui, que ele tem comissão sobre o pedido, sobre o produto ou sobre o título. Nesse caso, nós deixamos que é sobre o pedido, tá? E o cálculo é em cima do total do pedido, ou do lucro do pedido, ou do título que for gerado. Nesse caso, deixamos como o total do pedido. Então, qual que é a regra aqui? Quando for feita uma venda para o vendedor Fábio, ele vai ter 10% de comissão sobre o total do pedido. Eu poderia dar a comissão sobre o lucro desse pedido também, é uma opção, tá? Ou sobre o título, que seria o mesmo valor da venda, tá? Vou simular, vamos gravar isso daqui, vou fazer um exemplo mostrando para vocês como funciona. Só que antes, eu vou mostrar aqui a faixa de comissão. Aqui, ó, faixa de comissão. A faixa de comissão, ela é uma forma de configurar algumas possibilidades mais específicas de comissões. Por exemplo, eu defini uma faixa de comissão, deixei ela como ativa, que se qualquer vendedor vender em quantidade de produtos na faixa de 6 até 10 unidades, eu pago 20% de comissão. Tá? Então, se eu fizer uma venda e cair nessa regra, já vai ser substituído, vai pegar esse valor de 20%, ao invés daqueles 10% que nós deixamos padrão lá no cadastro do vendedor. Né? Então, eu posso configurar aqui dessa forma, posso configurar sobre o total do pedido, que seria, se eu vender de R$1 a R$1.000, eu pago 10% de comissão. Se eu vender de R$1.001 a R$2.000, eu pago 7% de comissão. Enfim, é possível configurar dessas formas. Também é possível configurar a comissão de acordo com o desconto que o vendedor aplica. Por exemplo, quanto mais desconto, de 1 a 5% de desconto, por exemplo, eu posso pagar 10%. Se o desconto for de 6 a 10%, eu posso pagar um valor menor, diminuir a comissão, entendeu? Então é possível todas essas variações. Ainda é possível também definir essa regra somente posso fazer essa configuração, por exemplo, e alertar que é somente para um determinado cliente ou para clientes que estão amarrados a um determinado grupo de comissão, ou essa regra só vale para um vendedor. Por exemplo, se eu colocar esse outro vendedor aqui como caixa, por exemplo, todas as vendas que foram feitas como caixa, ele só vai pagar 20% de comissão se for de 6 a 10 para esse vendedor específico. Né? Então, ou um grupo de comissão que eu defino no vendedor. Como exemplo, a gente definiu aquele grupo de comissão 10% lá no cadastro do Fábio, eu posso colocar aqui, só vai cair nessa regra os vendedores que pertencem a esse grupo. Ou posso parametrizar por tabela de preço, só vai cair nessa regra se aplicar essa tabela de preço, ou for desse canal de venda. Né? Se for de um determinado canal de venda, se for de uma determinada condição de pagamento, aí cai nessa regra. Ou se for de um produto específico, aí eu seleciono qual é esse produto. Ou ainda de um grupo de comissão, que está amarrado ao produto. Então é bem flexível, você consegue moldar a regra nessa faixa de comissão exatamente de acordo com a sua necessidade. Vou tirar aqui para não cair na regra, tá? E eu vou deixar essa regra, por enquanto, como inativa, tá? Essa regra estando inativa, significa que ele só vai obedecer o que eu defini lá no meu vendedor, lá no início do vídeo, que é a comissão de 10% sobre o total do pedido. Vou montar um pedido. Vou acrescentar um produto nesse pedido.
Vou vender 10 unidades. Confirmo. O vendedor já é o Fábio, ó. Já veio com esse vendedor selecionado, está amarrado lá no cadastro do usuário. O usuário que eu fiz login, já associo a esse vendedor, então ele já traz aqui na venda. Vou fazer o recebimento. Vou receber em débito. R$100, confirma. Foi feita a operação de venda. Vou sair da tela de venda e vou entrar aqui na minha tela de comissão, que é a manutenção de comissão. Ele já gerou essa comissão de R$10 para o Fábio, tá certo, a venda foi, parametrizamos que é sobre o total do pedido, 10%, entrou nessa faixa, calculou a comissão de 10%. Vou mostrar um exemplo agora, colocando a faixa como ativa. Cadastro, faixa de comissão. Vamos ativar essa faixa. O que essa faixa nos diz aqui? Que, independente do produto, independente da tabela, independente do vendedor, independente de qualquer configuração, se vender de 6 a 10 itens, vai ter 20% de comissão. Vamos ativar e gravar. Então, ele vai cair nessa regra agora, que eu vou fazer uma venda com mais de 6 unidades desse produto. Vamos lá, selecionar o produto. Vou vender 9 para dar um valor diferente. Deu R$90 essa venda. Vendi 9. Ele tem que calcular uma comissão de 20%, que foi o que nós definimos lá. Vou fazer o recebimento em crédito. Confirmou. Maravilha. Saio da tela. Vamos entrar aqui na manutenção de comissão. Fez a comissão de 20% em cima dos R$90, porque caiu dentro daquela faixa de quantidade de itens. Tá? Outro exemplo, vamos pegar aqui o cadastro do vendedor. Vamos falar agora que é sobre o lucro, não é mais sobre o total do pedido. Continua sendo 10%, mas sobre o lucro. Vou desabilitar essa faixa de comissão, porque senão ele vai cair novamente nessa regra. Ele até poderia cair nessa regra. Se ele caísse, inclusive, nessa regra, o que vai acontecer é que a comissão é 20% agora, porque a quantidade é maior e eu defini isso lá. Tá? Inclusive, vou até deixar essa regra ativa. Vamos fazer o teste de 20% agora sobre o lucro do pedido. Seleciono o produto, 9, dá o mesmo valor, 90. Vou receber essa comissão, vou receber esse pedido em dinheiro, confirmei. Vou sair da tela de venda, vou acessar o módulo de comissão. E aqui está, o valor já foi diferente, ó, foi os mesmos 20%, só que a base de cálculo agora não é mais os 90, é 67,50. Por que 67,50? Que é a lucratividade do meu pedido. Como que eu sei que é essa lucratividade? Está aqui no produto que a gente está fazendo o teste. Vou abrir o cadastro do produto e vou mostrar aqui. Ele custa R$ 2,50, tem 300 de margem, está vendido a 10. Então, ele fez o cálculo com base na lucratividade. Aproveitando essa tela, é aqui que eu posso associar um grupo de comissão. Né? Então, todos os produtos que pertencem a esse grupo de comissão caem nessa faixa de comissão. Então, é aqui que eu definiria qual que é o grupo de comissão, no caso, se fosse o caso configurar a comissão para alguns produtos mais específicos e não todos. Tá? Agora, vamos finalizar a comissão, que seria o fechamento da comissão. Posso vir através dessa tela mesmo. Através dessa tela, ele traz por padrão já de hoje, né? Todos os vendedores, mas no caso eu só fiz o teste para esse vendedor Fábio. Vou para a tela de fechamento. Vou puxar todas as comissões por vendedor, posso fazer individual por vendedor. Trouxe para a tela esse vendedor, quanto que ele tem de comissão, as 3 comissões nos testes que nós fizemos, e vou fechar essa comissão.
Isso significa mandar um título lá para o contas a pagar, para o módulo de contas a pagar. Eu poderia já ter o cadastro de um fornecedor com o mesmo nome do vendedor. Né? Como ele é um funcionário, ele recebe, por exemplo, a comissão, ele é um vendedor, eu já deixo ele lançado como fornecedor, porque no contas a pagar eu tenho como controlar salário, folha de pagamento, enfim, todas as despesas com esse funcionário. No caso, basta deixar ele como fornecedor, né? Nesse exemplo está um fornecedor genérico, com nome a definir. Vou lançar aqui como comissão. Tá? No próprio fornecedor, essa dica é importante, eu posso fazer uma configuração já do financeiro, de como ele é lançado. Então, ele já pode ser lançado dentro de um plano de conta específico, um plano de conta, um centro de custo específico. Centro de custo, por exemplo, é o centro de custo, eu posso usar o departamento, ele é uma pessoa do comercial. Então, já financeiramente, quando eu tiro relatórios, eu já vejo qual que é meu custo com cada departamento. Incluo até mesmo todas as despesas, até com uma comissão que eu estou montando aqui. Confirmo. Fechamento. Maravilha, já fiz o fechamento da comissão. Agora o controle é do módulo de contas a pagar para frente. Aqui, a manutenção de título vai ter esse título de R$ 41,50, que foi a comissão que nós geramos nesse nosso exemplo de teste. Então, aqui já é o módulo de contas a pagar para frente, já foi lançado esse título. Né? Então, isso é um resumo de todas as formas que o sistema trabalha com a parte de comissão. Tá? Qualquer outra dúvida, você pode chamar o nosso suporte, entrar em contato com a gente. Tá bom? Até a próxima.